Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. O assunto que nós vamos tratar hoje é: a culpa é do diabo ou da minha própria carne? E a base bíblica é de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Às vezes, quando falhamos ou agimos de uma forma que não gostaríamos, nosso primeiro impulso é procurar um culpado fora de nós. Isso é uma reação humana, supernatural, para tentar aliviar o peso do desconforto e da frustração. Uma tendência que nos acompanha desde o início, quando Adão culpou Eva e a Eva culpou a serpente, como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. No ambiente de fé, é muito comum ouvirmos que tudo é culpa do inimigo, embora a gente saiba que existem influências externas e que o adversário ronde como leão procurando nos desestabilizar, como em 1 Pedro 5,8, o apóstolo Tiago nos faz um convite diferente: olhar para dentro de nós com muita honestidade, mas também com muita suavidade. Certamente, as nossas maiores batalhas acontecem no silêncio dos nossos próprios corações e da nossa mente. O próprio Jesus explicou que é no interior do coração que nascem os pensamentos e os impulsos que nos afastam do bem, como dizem lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Mas veja, essas palavras não são para nos julgar, para nos envergonhar ou nos culpar. Pelo contrário, nos dá a possibilidade e a liberdade de escolha. Isso nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo ou de cobrança, mas de poder, amor e equilíbrio, como nós podemos ver lá em 2 Timóteo 1,7. Quando paramos de focar apenas no que está fora e passamos a cuidar do que está dentro, acalmando a mente e o espírito através da oração, da pausa e do autocuidado, começamos a trilhar um caminho de amadurecimento e paz real. Afinal, como diz lá em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a pergunta para o debate de hoje é: como podemos equilibrar o entendimento das batalhas espirituais externas com a necessidade de acolher e cuidar das nossas próprias fragilidades humanas, assumindo a responsabilidade por nossas escolhas? Para que essa conversa seja um espaço seguro, livre de julgamento ou gatilhos emocionais, o segredo é focar na responsabilidade sem autopunição. Então, primeiro, troque a culpa pela responsabilidade. A culpa paralisa e adoece, enquanto a responsabilidade liberta. Assumir um erro não significa se chicotear espiritualmente. A Bíblia garante com muita doçura em Romanos 8:1, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, se o erro foi seu, a capacidade de recomeçar também está nas suas mãos. E isso acolhidas pela graça de Deus, que nos ensina a viver de forma consciente e leve, como diz Tito 2:11 a 12. Faça uma pausa humana. Diante de uma tentação, impulso ou gatilho emocional, não se desespere, apenas pare. Quando o coração acelerar, o impulso vier forte, tente não reagir no piloto automático. Lembre-se do convite terno de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, como diz lá em Salmos 46:10.
parar e respirar por alguns segundos quebra a força da urgência e devolve o controle para você agir com calma. Como diz a palavra, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou em outra versão, o homem paciente vale mais do que o guerreiro, e o que domina o seu espírito mais que o que conquista uma cidade. Como é escrito lá em Provérbios 16:32. Depois respire e dê tempo à mente. Permita que o seu lado racional reassuma o controle. Vale muito a pena seguir o conselho prático de Tiago. Tiago 1, versículo 19. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Depois procure a necessidade oculta. Muitas vezes, um erro ou impulso forte nasce de uma carência profunda, como o cansaço extremo, a solidão ou a ansiedade. Jesus compreendia perfeitamente a exaustão física e emocional. Ele mesmo dizia aos discípulos: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Cuide da sua carência com carinho e com descanso, nunca com punição. No Evangelho, arrependimento, metanoia, significa simplesmente mudar de rota. É um ato de coragem e leveza, não um tribunal pesado. Nós não mudamos de rumo para que Deus passe a nos amar, mas mudamos porque Ele já nos tem amado profundamente. É a bondade acolhedora de Deus que nos conduz suavemente a caminhos melhores. Cuidar da nossa espiritualidade não precisa ser um processo doloroso e punitivo. Quando entendemos que as nossas falhas nascem de nossas próprias fragilidades humanas, tiramos o peso do monstro invisível e ganhamos a oportunidade de nos acolher. Deus não nos olha com um dedo apontado, mas Ele olha com braços abertos. Que você possa usar essa sua liberdade não para se cobrar, mas para respirar fundo, descansar na graça e escolher com calma o próximo passo. Você é profundamente amado. Deus abençoe com essa palavra no dia de hoje.